Oi, produção! Começamos! Chegamos, hein? E num horário diferente. Pois é. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois é, horário diferente. Normalmente os episódios do projeto Hoje Que Danada é Isso, eles normalmente ocorrem às 12 horas, a gente almoça juntos, mas hoje, por uma questão de ajuste de agenda da nossa convidada, a gente está trazendo o episódio para tarde, né? Hoje a gente vai lanchar com vocês. Tudo bem? Maravilha. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tiburcio, eu faço parte da Office, e a Office é a empresa que idealizou esse projeto Hoje Que Danada é Isso, que eu vou explicar um pouquinho para quem está chegando agora como é que funciona. O projeto ele visa discutir assuntos que estão aí na sociedade em voga a partir do viés de um especialista, ou seja, de uma pessoa que é referência naquele assunto que efetivamente a gente pretende discutir. Então a ideia do projeto como um todo é trazer informação, é trazer conhecimento para você que efetivamente nos acompanha. Hoje, produção, vazou aí, hein? Vazou um spoiler, eu vi um spoiler aqui, mas vamos lá. Hoje a gente vai discutir um assunto extremamente... O tema, ele é um tanto quanto, como é que eu posso dizer, questionador. Ser MEI ou não ser MEI? Eis a questão. Estou parafraseando aqui Shakespeare, né, na sua obra máxima, mas a ideia aqui é que a gente discuta justamente essa questão do MEI, né? Muita gente hoje, quando pensa em abrir um negócio, pensa de imediato em abrir o MEI, já bota para rodar, mas será que de fato tem que ser feito dessa forma? Não precisa de um planejamento prévio? Será que hoje eu ainda me encontro na condição de MEI? Então a ideia é justamente essa, a gente discutir as questões técnicas e comportamentais que envolvem você ser um microempreendedor individual e, por consequência, te ajudar a perceber em que momento você se encontra, certo? E hoje a especialista, ela é expert em MEI e Simples Nacional, né? Então, lá na bio dela, ela traz como referência descomplicar a contabilidade, e essa é justamente a proposta do nosso projeto Hoje Que Danada é Isso, é descomplicar e sempre trazer informação para você. Eu estou falando nada mais, nada menos que Jaiane Santana. E aí eu vou parar de blá blá blá, de conversa fiada, como se diz aqui no Nordeste, e pedir que a produção coloque a convidada aqui no nosso bate-papo, porque de fato é isso que interessa. A produção hoje chegou meio atrapalhada. Enfim, mas ela está aqui, está para me ajudar, para colocar a Jaiane aqui na conversa para que a gente possa conversar um pouco. Oi, alô. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Maravilha. Um prazer participar aqui da live com vocês. Prazer nosso. Desde já eu meu nome é agradeço, Jaiane. na verdade, eu agradeço pela tua disponibilidade, né? Porque a gente teve que ajustar essa questão do horário, por uma questão da tua agenda, mas eu pedi que a produção ajustasse e a gente fugisse um pouco do nosso roteiro, porque eu queria conversar com você, porque é uma temática importante, né? Acho que no seu dia a dia aí como escritório você deve vivenciar várias situações, nós aqui também vivenciamos várias situações, então eu acho importante a gente trocar uma ideia sobre essa questão do MEI. Ser ou não ser o MEI? Eis a questão. Exatamente. Então eu te agradeço. Eu que agradeço vocês entrarem em contato comigo, né? Eu fiquei muito lisonjeada. Vocês acharam meu perfil aí no Instagram. A minha ideia realmente é descomplicar a contabilidade, é descomplicar a vida do microempreendedor, tornar essa jornada dele um pouco mais fácil, né? Um entendimento mais fácil, né? Eu uso os termos técnicos, mas eu converso sempre com os meus clientes de uma forma que ele entenda. Eu quero sempre que ele entenda o que ele está fazendo, entenda o que ele está pagando. E eu fico muito agradecida, que eu queria muito bater esse papo com você também, com vocês aqui do perfil. Deixa eu me apresentar, meu nome é Jaiane Santana, eu sou de Catu, na Bahia. Eu sou Catu.
do interior, pertinho de Salvador. Salvador é mais conhecida, né? Uns 80 quilômetros de Salvador. Eu sou formada há 11 anos, vou fazer 11 anos de formada. Inicialmente, eu tinha um pouco de medo, a gente sai da faculdade um pouco despreparado, mas, assim, a minha porta de entrada foi o MEI. O MEI, a gente sabe que é um projeto de 2008, né? Que ele surgiu para facilitar a vida do pequeno empreendedor, né? Para essa formalização, que a gente sabe que abrir uma empresa antes era muito burocrático, e o MEI veio facilitar a vida do microempreendedor que queria se formalizar, né? Pagar seu imposto. Então, eu comecei a trabalhar com o MEI desde 2016. E 16 comecei assim, fazendo uma coisa e outra, e me apaixonei pelo MEI. Hoje a gente vê muita gente trabalhando com MEI. Quando eu comecei a trabalhar com MEI, não existia nem cursos especialista em MEI. Eu comecei a trabalhar com MEI, tinha contador que não queria nem trabalhar com MEI, que achava que MEI não era empresa, e pagava pouco e não pagava. Mas, assim, graças a Deus, os meus clientes hoje maiores foram MEIs que desenquadraram. Então, hoje eu trabalho com MEI, Simples Nacional, empresas de lucro presumido, mas aqui o meu foco no Instagram é para o MEI, porque o MEI normalmente ele não tem contador. Os meus outros clientes, eles já fazem contabilidade, já tem essa assessoria, e o MEI, muito MEI aqui, às vezes abre e fica um pouco perdido, né? Porque a gente sabe que a facilidade da abertura, e essa facilidade na abertura do MEI dá a falsa ilusão de que não é uma coisa tão séria. Porque você entra na internet, entra no portal, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue abrir o MEI e em 5 minutos você tem um CNPJ na mão. Então, a minha intenção aqui é deixar claro para os MEIs que não é tão simples assim, é um modelo tributário simplificado, mas que não é tão simples assim de gerir, tem que ter alguns cuidados e que eles têm alguma obrigação, né? Então, é isso. Excelente. Na verdade, se você me permitir, eu queria lhe dar um feedback mais do que positivo. Sim. Ou seja, a gente tem uma troca aqui de informações. Sim. E quando a gente acompanha a tua página, o que você vem produzindo do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento, está justamente dentro dessa nova forma de se fazer contabilidade. Né? Quando você disse lá atrás, 11 anos atrás, quando efetivamente você se formou, a faculdade ela lhe entregou a questão técnica, né? A habilidade técnica para que você pudesse executar aquilo que as regras, as normas da contabilidade. Sim. Porém, a gente sabe que no dia a dia fazer contabilidade é algo totalmente diferente. As pessoas esquecem que contabilidade é uma ciência humana. Como toda ciência humana, ela vai exigir essa interatividade, essa relação entre pessoas. E como você colocou muito bem, na trajetória do MEI, o MEI ele surgiu para justamente trazer formalidade para essas pessoas que o governo não conseguia alcançar. Né? Porém, o governo só resolveu a parte dele. Deixou a grande maioria desses empresários ainda perdidos, mesmo após a formalização. E quando pessoas como você desenvolvem um trabalho como esse, um conteúdo como esse, sem sombra de dúvida, ele auxilia, ele assessora, ele ajuda nessa caminhada para que você possa atingir o seu objetivo. E é justamente essa proposta aqui que eu quero te fazer hoje. Nessa ideia de bate-pronto, ou seja, perguntas e respostas, a gente discutir algumas questões técnicas e comportamentais para que quem está assistindo a gente, quem já é MEI ou quem pretende ser MEI, de alguma forma aí se apropriando melhor. Pode ser? Vamos lá? Pode sim. Vamos lá. Vamos lá. Técnicas. A primeira questão que eu tenho a fazer é justamente opção. Né? Hoje eu costumo dizer que a gente está no mês mágico do ano calendário, que é janeiro. Né? Janeiro tudo é permitido. Né? Abre-se o portal para que as empresas elas possam entrar ou, se quiser, sair também do MEI ou do Simples Nacional. Opção. Existem regras específicas. O que é que o cara que pretende ser MEI tem que ter na mente para que efetivamente ele possa ser um microempreendedor individual? Para ser microempreendedor hoje, você não pode participar de uma outra empresa. Você não pode ter nenhum tipo de empresa aberta. Você não pode ser sócio de outra empresa. E você não pode nem ser administrador de outra empresa. Você não pode
você não pode ter participação em outra empresa. Você tem que ter em mente também que você não pode ter uma profissão regulamentada. A gente, se você é contador, se você é médico, fisioterapeuta, se você tem alguma profissão que tenha conselho de classe, que você precisou fazer faculdade, nível técnico, para você não vai poder ser MEI, porque essas profissões elas são regulamentadas. Então você tem que você tem que trabalhar com coisas de microempreendedor mesmo, né? Você não pode, e tem uma lista lá dentro do portal, que você, quando quiser, pode consultar essa lista, que tem lá os quinais que são permitidos. Não é assim, qualquer coisa que eu posso fazer, eu quero abrir uma empresa, eu vou lá ser MEI. Não. Você tem que verificar realmente se você está dentro desses critérios, principalmente se a atividade é permitida e se você não for sócio de outra empresa. Caso você seja sócio de outra empresa, você tem que baixar essa empresa para poder abrir o MEI, né, que é a casa de pessoas que abriram lá atrás, tiveram algum tipo de problema e querem recomeçar. Então, pode dar baixa e aí abrir o MEI. Aí a pessoa tem que ser maior de 18 anos, se for estrangeiro tem que ser naturalizado. Se você for servidor público, federal, não pode. Se você for estadual ou municipal, tem que verificar com o estado e com o município lá se é permitido ou não, entendeu? Há muita dúvida de quem é pensionista. Se você é pensionista, se eu posso ser MEI. Se for pensionista, se for acidente de trabalho não, se for por doença, por invalidez, você não pode ser MEI. Porque se você é aposentado ou você está afastado por invalidez, então você vai estar trabalhando, então você vai perder esse benefício. Mas se você for só aposentado, normalmente você pode. Se você for pensionista também você pode. Então tem alguns critérios, alguns poucos critérios, mas tem. Aí tem que verificar a legislação direitinho para ver se pode sim. É importantíssimo isso que você colocou, porque dentro daquilo que você estava falando, de que houve uma formalização em massa, muita gente conhece justamente essa questão dos critérios. De fato, precisa atender algumas regras para que eu possa ser MEI? Sim. Ela mesma já listou uma série de pré-requisitos que você tem que atender para que efetivamente você possa ser optante pelo microempreendedor individual, e o governo ele faz isso. As pessoas me procuram muito em relação a essas dúvidas, né? Alguns auxílios, algumas coisas. Tem alguns critérios, então procura um especialista, pode ser eu ou qualquer um outro, para verificar você também, para verificar essas particularidades para não fazer de forma equivocada e se prejudicar. Está aí a importância de ter uma pessoa especializada nessa orientação. A formalização do MEI, ela é gratuita. Eu sempre bato muito essa tecla. Ela é gratuita. O que não é gratuito é a consultoria, para você abrir esse MEI. E isso faz toda a diferença na hora de você escolher a atividade econômica, se você vai ter serviço, se você vai ter uma inscrição estadual, se você vai ter inscrição municipal. Não adianta só você ir lá e abrir o MEI. Abrir, qualquer pessoa pode abrir, mas abrir de forma correta, com os critérios certinhos, é assim a necessidade de um especialista. Eu acredito que eu te acompanhando no teu Instagram, é uma questão que você também frisa muito, é uma questão que você bate muito a importância do profissional da contabilidade. E aí eu não estou puxando a sardinha para a nossa atuação. Todo e qualquer projeto que você for executar, existem pessoas que efetivamente elas têm especialização, expertise naquilo. E é necessário, é óbvio, que se você visa ter sucesso ou atingir o seu propósito, os seus objetivos, você em algum momento vai ter que buscar a ajuda. Se você não for esse profissional, você vai ter que buscar a ajuda desse profissional para que ele possa te assessorar nessa trajetória. Hoje, a gente vivencia um momento da contabilidade, e aí me corrija se eu estiver errado, mas eu pelo menos tenho essa percepção. Primeiro, hoje a contabilidade não é vista mais como um mal necessário. Antigamente a gente era visto como um bem necessário. Acabou o tempo que contabilidade é visto de uma outra forma, né? O contador é amigo da empresa. Exatamente. E o contador também ele tem uma relação diferente com o seu cliente, né? Antigamente a gente tinha uma relação muito de subserviência. O cliente pedia, a gente fazia, às vezes ia até de que a regra dizia, mas com o intuito de você manter aquele cliente que você fazia. E hoje em dia essa relação mudou também, né? O contador ele se posiciona. Tem clientes que acabam não tendo o perfil daquele contador.
né? Tem clientes que querem fazer diferente, fazer fora daquilo que efetivamente você o instruiu. Então, dentro dessa questão comportamental, que a gente também pode discutir. Oi. Eu sempre tiro muita dúvida. Aqui na minha cidade, eu não tenho escritório físico, né? Eu trabalho de forma online, eu trabalho CLT também. E aqui o Instagram eu comecei para divulgar o serviço na pandemia, comecei a divulgar. E as pessoas na minha cidade começaram a me conhecer por causa do Instagram. Ah, Jaiane é contadora, contadora. E aqui tem muitos contadores formados, com 20 anos, 15, que tem escritório. E às vezes clientes de outros escritórios vêm tirar dúvidas comigo. Ah, mas meu contador não me explica dessa forma. Meu contador não fala assim, dessa forma. Porque a minha ideia é essa, é descomplicar. Já teve amigos contadores, você explica demais. Mas a minha intenção é essa, é saber que o cliente, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pagando, por onde é que ele está andando. Entendeu? A minha intenção realmente é essa, é descomplicar, que ele veja a contabilidade não como um mal, mas como um bem necessário, que eu sou amiga, que veja em mim uma pessoa que possa resolver os problemas, que possa ajudá-lo a resolver os problemas. Quando pensa em MEI, não, pensa em MEI, Jaiane. Eu tenho muito cliente de indicação. Eles vão indicando, não, Jaiane resolveu para mim. Fala com ela que ela resolve. Às vezes não é minha área, porque às vezes contador tem as suas especialidades, né? Eu tenho muitos parceiros, tenho amigos que aí, não, eu não sou dessa área, eu já encaminho para algum amigo, não faço dessa forma. Mas eu quero que eles vejam em mim uma pessoa que possa resolver, que se eu não souber também, que a gente não é obrigado a saber tudo, que até a legislação muda muito, está sempre antenado, estudando sempre, né? A gente sempre, esse ano mesmo, né? Muitas mudanças no MEI, muitas coisas, a gente tem que estar sempre antenado, estudando e se especializando para entregar o melhor para o cliente, né? Que ele tenha essa confiança na gente. E não veja a gente como aquela figura sisuda. Eu até brinco muito, agora não mais, mas no início do meu Instagram, tem uns vídeos eu dançando, fazendo brincadeiras, fazendo meme. Agora eu não estou tanto não, mas fazendo dancinha. Eu fiz até um vídeo brincando, eu disse, tem que ser sério na contabilidade, né? Aí eu brincando, eu consegui várias coisas nesses 2 anos. Não deixando de ser sério, né? Mas falando de uma forma, porque aí a pessoa vai ver o vídeo, é um vídeo engraçado, é a gente dançando, brincando, mas tá passando um conteúdo importante. A pessoa olha o vídeo, olha a dança e já fixa aquela informação. Quando ela precisar daquele serviço, ela vai lembrar, olha, aquela cantadora, aquele contador presta esses serviços. Falou daquilo ali, lá no Instagram de Diego tem uma informação sobre isso, no de Jaiane tem uma informação. Então, hoje o Instagram, ele é uma porta, ele é uma vitrine, né? Para a gente expor os nossos serviços e o comércio para quem é comerciante, né? É uma vitrine, a gente tem que saber usar de forma ponderada, né? Que o Instagram também, ele tem as suas... Não tem só coisas boas, né? Mas a gente sabendo usar, a gente... É uma ferramenta de trabalho hoje, né? Pra gente. E hoje, muita gente me conhece por conta do Instagram, né? Fora as indicações. A gente está... Você quer falar um pouquinho das mudanças? Na verdade, assim, eu te ouvindo... Não, na verdade, o foco é você. Quem tem que falar aqui é você. Eu vou só pescando algumas coisas. Não, tá, a gente vai... A gente comentando em cima. Aí eu te ouvindo falar, eu comecei a perceber o lado empreendedora de Jaiane, né? E aí, 3 questões me chamaram a atenção, que aí, independente de você trabalhar com contabilidade ou não, você pode aplicar no seu negócio. Primeiro, lidar com as redes sociais. Ou seja, as redes sociais, como você colocou muito bem, por exemplo, o Instagram, ele significou, ou ele significa até hoje, um divisor de águas entre modelos de negócios diferentes. A gente percebeu isso muito na pandemia, né? Quando a gente ficou... Na pandemia, porque a gente podia sair... de contato, efetivamente, quem conseguiu fazer essa transição entre o físico e o online, de fato conseguiu ter uma projeção maior do que outras pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto, comunicação. Como é importante você se comunicar bem. Você frisou vários pontos no seu exemplo. Quando você usa um linguajar menos técnico, ou seja, mais popular, mais objetivo, quando você se utiliza de uma dança para trazer um conteúdo de informação, significa dizer que você está interagindo com o seu público-alvo, muito que ele entenda da melhor maneira possível. Então, além de trabalhar bem com as redes sociais, a comunicação é algo extremamente importante. Não adianta a gente vir aqui e começar a falar, não, fator R, não, que limite, e as pessoas efetivamente não entenderem e não conseguirem processar e adaptar aquilo para a realidade.
E terceiro que você trouxe, que eu acredito que você também está praticando, é um network. Né? Você está lá no interior da Bahia, mas você tem um ciclo, você tem pessoas ao seu redor, né, que você vai interagindo, que você vai indicando, que você vai ajudando, e isso de alguma forma acaba fortalecendo também o seu negócio. As pessoas às vezes não lidam muito bem com a questão de concorrência, né? Ah, meu concorrente. Não, cara, ajuda teu concorrente, teu parceiro, aí, teu colega de classe, ajuda na dúvida que ele tem, ajuda o cliente dele de alguma forma, porque, no sentido geral, isso tudo ganha força sem sombra de dúvida. Eu tenho uma rede de apoio bacana. Perfeito. Eu tenho uma rede de apoio bacana. Alguns colegas de faculdade, né, que se formaram junto, alguns foram para alguns são especialistas em imposto de renda, outros em abertura de empresa, e a gente acaba se ajudando, outro em DP, RH. E a gente tem um grupo assim significativo que a gente se ajuda muito. Eles me ligam, eu ligo para eles. E até aqui na internet eu conheço o contador de Minas, de Sergipe, do Rio Grande do Sul. Às vezes eu preciso fazer um serviço lá, aí eu entro em algum grupo, eu vejo lá alguém que está assim, disponível, eu pergunto. Eu tenho um vínculo lá que eles querem fazer alguma coisa aqui na Bahia, me perguntam. Essa questão do E-Social mesmo, para quem faz folha de pagamento, fugindo um pouco, né? Porque tem MEI que tem folha de pagamento, né? Mas assim, a gente vai se ajudando, tem vários grupos. Eu hoje acho que o contador, ele é uma profissão que ele se ajuda, alguns. Eu acho que é uma... Hoje, pelo menos, a rede que me cerca, a gente se ajuda bastante. Um ou outro que é um pouco mais sisudo, mas na grande maioria, pelo menos na minha faixa etária de idade, a gente se ajuda muito. Eu tenho amigos advogados que eles me indicam, eu indico serviço para eles, eles me indicam. O MEI, tem alguns MEIs que vêm para mim, que são advogados que indicam, porque eles estão com algum tipo de problema. Aí, olha, tem essa contadora aqui, eu já faço mesmo. Esse network é muito importante. Eu tenho alguns clientes que eles trabalham com vendas, então eles me indicam e eu também já indico eles. Eu, às vezes, eu divulgo muito aqui os meus clientes no meu Instagram. Não sou blogueira, mas faço questão de divulgar os serviços de uma pessoa que está começando, que dá um curso, que vende, que está oferecendo um serviço. Eu sempre eu digo assim, a gente não custa nada a gente divulgar o trabalho do colega, um stories que seja, um encaminhamento, coisa de 1 segundo, vai ajudar, vai levar o serviço daquela pessoa. E para o MEI que está começando, isso é muito importante, ele está aqui na rede social. Eu sempre friso isso, tem Instagram, divulga o serviço, tira um tempinho do dia, faz um stories, aí chega para alguém que às vezes está precisando, para quando aquela pessoa lembrar daquele serviço, daquele produto, vai lembrar de você. Exatamente. Eu acho que a importância do Instagram hoje é essa, porque às vezes a pessoa está aqui passando um stories ou outro, quer dar um presente, vê ali um produto interessante, vê um serviço interessante, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aqui se mostrando, né? Claro que a gente tem o nosso offline, né? Que a gente trabalha muito, o contador trabalha muito, né? Você sabe disso. Mas tem que tirar um tempinho para a gente, né, fazer uma divulgação, fazer um post explicativo. Até para mim, às vezes, o cliente, eu faço muito post, porque às vezes a pessoa me tira uma dúvida. Jane, me explique isso, como é isso? Eu digo, olha, aqui na página já tem essa explicação aqui, ó. Eu já vou lá, ó, lê esse post aqui, lê esse conteúdo, vê se ficou alguma dúvida, qualquer coisa você me pergunta, porque também a gente não tem tempo para estar toda hora essa consultoria respondendo aqui no Insta o tempo inteiro. Eu abro muita caixinha de perguntas, respondo essas caixinhas. Eu sempre estou por aqui fazendo algum tipo de consultoria gratuita. Eu até brinco, ó, consultoria gratuita hoje, vamos tirar dúvidas. É uma forma de interagir, que a pergunta de um pode ser a dúvida do outro. E aí vamos seguindo, né? A ideia é justamente essa. Quando eu ouço você falando sobre de que maneira você se posiciona, por exemplo, nas redes sociais e no teu dia a dia, a ideia é essa mesmo. O mercado contábil hoje está totalmente mudado, está totalmente diferente. Você se formou com 11 anos atrás. Eu também comecei em contabilidade mais ou menos por isso. E quando eu faço uma análise, olho pelo retrovisor lá atrás e vejo hoje em dia, é totalmente diferente a forma como você se relaciona com o cliente, como é que os contadores se relacionam entre si. Então, por exemplo, a questão da rede social deixou de ser um plus, deixou de ser um diferencial.
é algo obrigatório já. Você tem que entender de alguma forma de... Você tem que estar aqui no online também. Exatamente. Se você não tiver a expertise para isso, você tem que buscar apoio, você tem que contratar uma agência, uma pessoa que tem uma expertise que faça isso e que possa te ajudar, porque é uma obrigação, deixou de ser um diferencial. Da mesma forma que você entender de finanças, de vendas, né? O ato de se vender, de vender os seus produtos é algo extremamente importante também para que você possa perpetuar o seu negócio. Mas trazendo para a questão técnica, mais uma vez, o assunto do momento em relação ao MEI é essa bendita possibilidade de aumento do limite de faturamento do MEI. Né? Que hoje, todo mundo sabe, é de R$ 81 mil, mas de acordo com o projeto... O último aumento foi 2017 para 2018, se eu não me engano. O último aumento. Exatamente, quando houve aquela mudança geral, né? Teve a mudança para 80, era 64 mil, e aí mudou para 81, e aí todo ano fica tramitando lá no Congresso, aí tem muito MEI que esse limite possa mudar. Já tem alguns anos já, né? Desde 2018 para agora, né? Todo ano cria essa expectativa. Esse ano criou essa expectativa dos 144 mil, né? E aí o pessoal já aumentou, já estou faturando. Gente, calma, não tem nada sancionado ainda. Vamos tomar cuidado, ainda é 81, até 31 de dezembro é 31. Se for mudar, é a partir de 1º de janeiro. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí não foi aprovado ainda, né? Não foi, continua 81 mil. Isso para o MEI eu acho pouco. Eu acho pouco, porque... Né? Tem MEI que não fatura tanto, mas tem MEI que emite nota. E alguns MEIs eu sinto que eles ficam com medo, eles ficam limitados a esse faturamento. Eu sempre digo aqui que crescer não é ruim, gente. Crescer não é ruim, crescer é bom. Se você está faturando abaixo disso, ótimo. Mas se você está vendo que seu negócio está crescendo, não adianta se desesperar. É por isso que tem um desenquadramento. Precisa ter esse acompanhamento. Os meus MEIs, que são os meus clientes, a gente faz esse acompanhamento. Teve MEI que em setembro já chegou para mim, a gente vai ter que desenquadrar. A gente desenquadrou já desde setembro. Estou com alguns outros MEIs agora para desenquadrar agora no final de ano, porque deixaram extrapolar. Não, eu digo sempre, essa questão do faturamento tem que ser acompanhado. Você pode faturar em janeiro, já pode faturar 81 mil. Aí agora, a partir de fevereiro, você já tem que desenquadrar. Então, tem que ter esse acompanhamento para você fazer isso de forma legal, né? Para não ser pego de surpresa. Para você não ter o seu CNPJ bloqueado, sua inscrição estadual bloqueada. Porque o MEI tem limite de faturamento e tem limite de compras. Se você começa, que é de 80%, se você começa a comprar e emitir, comprar com nota, e aí meu MEI está bloqueado, não consigo comprar, não consigo gerar o DAS. Quando eu vou lá fazer o levantamento, fazer a consultoria, comprou demais... Não é indiscriminadamente. MEI tem limite de compra, tem limite de faturamento. Então, tem que ter esse cuidado. E crescer é bom. Crescer é bom. Você vai gerar novos empregos, você vai faturar mais, vai pagar um pouco mais de imposto? Vai. Vai ter que ter uma contabilidade mês a mês, que até o MEI deveria ter. Se você passa por Simples, né? Vai ter que ter essa contabilidade, um contador mais de perto ali, mês a mês, apurando os impostos. Mas não é ruim. Eu sempre falo aqui que não é ruim crescer. A gente está sempre alertando, cuidado. Cuidado com as compras, cuidado com o faturamento. Mas que se caso ocorra, o MEI é a porta de entrada. O MEI é a porta de entrada. Eu falo muito que você tem que ser MEI, tem que abrir o MEI para regularizar. Mas que se isso ocorra de você crescer, que não é uma coisa ruim, é bom. Você está crescendo, você vai faturar mais, vai trabalhar um pouco mais, vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas você está crescendo, é sinal que você fez tudo certinho, né? Que o MEI é só a porta de entrada, né? Você não precisa ficar limitado ao MEI, né? Tanto que eu acabei migrando para outras tributações por conta disso, porque os meus clientes eles foram, e aí agora já chegam clientes de outras tributações, não só MEIs, né? Mas inicialmente foi assim, foram os MEIs que foram desenquadrando e eu fui fazendo, e aí acabou que vieram outros clientes e eu comecei a trabalhar com os clientes. Mas o MEI tem essa questão do faturamento, mas não é ruim, né? Se aumentar, vai ser bom para eles. Mas se você faturar além disso, não é ruim também, não. É bom. É que sinal que você está crescendo, você está fazendo as coisas da maneira correta. Isso. A última notícia que a gente tem em relação a esse bendito projeto que pode aumentar o limite, não só do MEI, como também das microempresas, das empresas microempresas, é que a previsão para que efetivamente ele seja votado
seja no próximo mês, em fevereiro de 2023. Mas aí é importante explicar para quem está assistindo agora por que o governo é tão resistente em relação a esse bendito aumento dos limites. É porque ele vai ter uma perda de arrecadação, né? Quando você aumenta o limite, você automaticamente coloca mais empresas naquelas novas faixas e, por consequência, o governo ele acaba tendo uma perda de arrecadação. Ele tem que abrir mão da arrecadação. E aí, quando eu falo governo, é independente de ser o governo A ou o governo B. Todo e qualquer governo é resistente em relação à perda de arrecadação. Por quê? Porque lógico, ele vai perder dinheiro. Né? Então ele tem uma tributação simplificada. Ele tem uma tributação simplificada. O imposto dele, o DAS dele, a contribuição dele não aumenta. Se ele faturar 60 mil, se ele faturar 80 mil, ele vai pagar aquele DAS com valor fixo. Se ele for comércio e serviço, ele vai pagar com um imposto de serviço e comércio e a questão previdenciária, que é referente ao salário mínimo, né, que é uma outra questão que eu queria trazer, que todo ano muda, né, aumenta o valor do DAS. Ah, por que meu DAS aumentou? Porque o DAS ele é baseado no valor do salário mínimo. Então, é 5% do salário mínimo. Então, se o salário mínimo ele aumenta, a sua contribuição ela também vai aumentar. E se você for comércio, ou se você for serviço, aí vai aumentar um pouco. Então, você vai pagar, no máximo, hoje, R$ 72, né? Que é a questão dos 5% que é referente à Previdência, ou mais R$ 1, R$ 2 em cima da questão do serviço ou do comércio. Se você for só serviço, só comércio. Então, por isso. Então, o governo, para ele, não é tão interessante que as empresas... a faixa, ele vai ter mais empresas se enquadrando na pagando menos aquela empresa que hoje está dentro do Simples, ela pode pedir enquadramento para o MEI agora em janeiro, como você falou, que janeiro é a porta de entrada. Então, se aumentasse agora logo para 144 mil, teriam empresas que iam pedir um enquadramento para o MEI. Então, ia pagar esse imposto fixado, não ia pagar em cima do faturamento, né? Porque a gente sabe que o MEI não paga em cima do faturamento, paga em cima da contribuição do salário mínimo. Então, realmente, por isso essa resistência. Eu concordo com você. É realmente por conta disso. É porque, na verdade, agora a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O ambiente em Brasília está um tanto quanto agitado e isso acaba tirando o foco dessa votação que, na teoria, estava prevista para fevereiro. Agora, você tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se, de fato, ela se confirmará. Mas como você fica todo mundo nessa ansiedade, né? Nessa ansiedade para saber se realmente vai ser aprovado ou não. Exatamente. Mas como você colocou muito bem, enquanto não há a sanção, né, enquanto aquilo não se torna oficial, a gente tem que fazer o planejamento, tomar como verdade absoluta os limites que estão vigentes hoje, né? Então, a gente tem que ter atenção que o limite para venda é de R$81 mil ou proporcionalizado, dependendo do momento que você abrir a empresa. E você colocou também uma questão muito importante das compras. MEI também tem limite para comprar, que é de 80% daquilo que ele efetivamente pode faturar naquele ano calendário. Exatamente. Eu não sei se aí, aqui no estado de Pernambuco, a Secretaria da Fazenda ela é muito atuante nesse sentido. Ela consegue identificar rapidamente que o MEI estourou. Às vezes ela não está nem dando tanta atenção às saídas, porque como o MEI não tem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal em algumas situações, ela acaba não tendo um controle tão grande. Mas ela acaba fazendo a projeção pelas compras. Né? Se você comprou um valor X, acrescida a tua margem de lucro, você normalmente ela faz mais do que os 81, normalmente ela faz a projeção em cima dos 81 mil mesmo. Exatamente. Faz. Se ele comprar mais de 64 mil, aí em torno disso, eles já vão lá e bloqueiam. Se emitir uma nota de 80 mil, de 70, tem gente que tem MEI que faz isso. Exato. Vai lá e emite uma... Aí veja, Anne, meu MEI tá bloqueado, não fiz nada. O que foi que eu fiz? Vamos ver o que é que aconteceu, o que você fez. Ah, mas quer dizer, quando não é tão cliente, né? Vem de outras pessoas. Meu MEI está bloqueado, minha inscrição está baixada, a inscrição estadual, né? Aí normalmente vem porque vai tentar comprar, não vem nem porque sabe que desenquadrou. Vai tentar comprar de novo, a inscrição estadual está lá inapta, porque desenquadrou, virou ME e aí desenquadrou, tem que fazer os processos, né? E aí eles descobrem, normalmente descobrem assim. No susto.
Vão tentar, né? no É o SUS, vão fornecedor tentar. que avisa, ó, não estou conseguindo faturar em teu nome, está acontecendo alguma coisa na tua inscrição. É quando ele alerta, acende o alerta para ver o que está acontecendo e procura. Quando chega para mim dizendo, olha, não estou conseguindo comprar, minha inscrição está bloqueada, minha inscrição estadual, eu já imagino que tenha sido, aí já vou conversando, já imagino que seja isso. Normalmente é isso. Eles não têm, quando eles não têm um acompanhamento, né? Porque quando eles têm um acompanhamento, eles estão avisados, né? Normalmente. Aí quando eles abrem, eles vão fazendo lá por si só. Aí quando vem procurar o contador é porque já está com um problema para ser resolvido, né? Normalmente. Mas aí você falou uma questão interessante na tua fala anterior, você disse, não, crescer não é ruim, crescer é bom. Isso é uma verdade absoluta. Se o seu negócio, se o seu empreendimento está faturando acima do teto do MEI, que é de R$ 80.000, que bom, significa dizer que você está prosperando, significa dizer que você está crescendo. Porém, para que isso não se torne um problema, uma dificuldade que você efetivamente tem que enfrentar, você tem que ter acompanhamento, você tem que ser assessorado, você tem que ter o suporte de uma pessoa que tenha o conhecimento técnico, a regra, para que efetivamente você não seja pego de surpresa. Fazer o fluxo de caixa, né? Ter esse controle mensal. Os meses que eu normalmente abro, eu sempre oriento. Tem lá um relatório de vendas, né, no portal, eu sempre passo para eles e falo para eles fazerem esse acompanhamento em relação à maquininha. Se tem maquininha no CPF, passar a maquininha para o CNPJ, já é uma forma de controlar essas vendas, de controlar essas entradas. Essa bendita maquininha, esse bendito Pix. Eu não sei você, mas a gente aqui, não sei se você se lembra desse princípio da contabilidade, o princípio da entidade. E aí, independente de ser MEI, de ser simples, de ser lucro presumido, de ser lucro real, isso é um samba do crioulo doido, uma confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. E você, quando vai tentar estruturar, não sabe nem para onde vai. E esse Pix, realmente, as pessoas estão muito preocupadas, até porque eles falaram agora que vão ter esse controle, aí está todo mundo com medo em relação ao A Secretaria Pix, da Fazenda do Estado de Pernambuco já baixou uma legislação que vem já tem todas as informações do que foi movimentado de PIX em nome das pessoas jurídicas e alertou. Eu estou aguardando os meus clientes. Está todo mundo muito assustado, me procurando. Eu digo, gente, vamos ter calma. Vamos ver o que é que a gente vai fazer quando chegar as notificações. Já estou fazendo algumas declarações. Mas se você faz o acompanhamento mensal do que você recebe de PIX, do que você recebe de maquininha, do que você recebe, que você vende até sem nota, você tem que ter esse controle semanal, depois mensal, para quando chegar agora dezembro, tem cliente que dia 1º de dezembro, acho que até dia 1º já está me mandando relatório do ano. Ó, meu MEI esse ano faturou isso. Tem cliente que já é assim, ansioso. Eu digo, nem abriu ainda o portal para fazer a declaração. Porque eles já estão orientados a isso. Eles já estão orientados a isso, a fazer. Se você não sabe nem quanto é que você vendeu, eu não sei quanto é que eu faturei, eu tenho que bora fazer um levantamento agora, da maquininha, extrato de banco, e o que recebe na mão. Aí a pessoa tem que fazer esse acompanhamento do dia, da semana, mensal, para poder ter esse controle de quanto vendeu, até para você saber se você está tendo lucro ou não, né? Se quanto é que você gastou com material. Eu faturei 20 mil. Sim, você gastou quanto com material, com luz. Tem que fazer esse controle, gente. Tem que fazer esse controle, porque senão você acha que está faturando bem e não está. Está só trocando o dinheiro, né? Então, é interessante que você faça esse acompanhamento para você ter esse controle. E aí, agora, quando vem a fiscalização, você está tranquilo. Porque você sabe quanto você faturou. Você sabe quanto é que você girou em relação a Pix, maquininha. As pessoas, elas estão um pouco preocupadas, né? Na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento da gente para a gente eliminar de vez essa ideia de que MEI não precisa de acompanhamento. Eu não digo nem que necessariamente esse acompanhamento exija a contratação de um profissional, mas que seja um acompanhamento do empreendedor mesmo. Ou seja, o empreendedor ele tem que buscar conhecimento sobre o negócio dele. Ele tem que ter o negócio dele na mão dele, na palma da mão dele. E gestão financeira é algo essencial, é algo primordial. Para qualquer negócio. Exatamente. A gente Qualquer tem que eliminar pessoa. essa ideia de acompanhamento é algo supérfluo, algo que não pode, não cabe mais essa ideia. Qualquer negócio, do menor ao maior, ele tem que ter um acompanhamento condizente com sua complexidade para que efetivamente você possa
saber se você está tendo lucro ou não com aquilo, porque às vezes as pessoas trabalham isso. todos os dias e estão colocando dinheiro, ou seja, aquele dinheiro efetivamente não traz, aquele negócio efetivamente não traz retorno, não traz lucro dentro daquilo que está sendo investido, né? Verdade, verdade. E início de ano tem muitas mudanças, né? E Exatamente. é o momento de fazer o balanço, né? Chegou dezembro, é o momento de fazer o balanço do ano anterior, projetos novos, planejamento, planejar as metas para o ano seguinte, né? Para poder ver como é que para que lado vai o negócio, se vai poder investir, ampliar. Então é importante ter esse acompanhamento mês a mês, né? Ter esse acompanhamento, essa gestão financeira para você saber se realmente está dando certo, né? Se você tem que mudar o rumo, onde é que tem que melhorar. Eu sempre converso muito com os meus clientes em relação a isso. Não, Eu tá, sempre estou certíssimo, porque planejamento de empresa grande e multinacional, não. O planejamento deve fazer parte das microempresas também, dos microempreendedores individuais, para que efetivamente ele possa ter a melhor gestão do negócio dele possível. O ideal é que, se possível, ele em paralelo, ele busque profissionais habilitados para que possa assessorá-lo naquele processo. Porque às vezes o cara, não sei, o cara tem uma floricultura, ele é expert em flores, né? Mas a gente sabe que o negócio dele não é feito apenas da venda ou do cultivo de flores. Existe algo maior, algo macro, que efetivamente também terá que ter atenção, como, por exemplo, contabilidade, finanças, venda, marketing, gestão de pessoas. E se efetivamente não for esse profissional, se ele não tiver essa expertise, ele vai ter que delegar para que o negócio dele possa fluir e crescer da melhor maneira possível. Então, eu entendo que a gente tem que eliminar essa ideia de que MEI não precisa de acompanhamento, seja do profissional ou seja do empreendedor. Desculpa, pode falar. O meu Instagram, quem faz as minhas postagens, sou eu que faço as minhas postagens. Eu que crio as artes do jeito que tá aí. Eu até mudei minha logo esse ano, mudei a logo. Aí eu tenho algumas clientes, né, que são social media, elas me assessoram, assim. Eu tô pensando em... É porque eu gosto de ter eu quero que o Instagram tenha... Ainda hoje eu ainda posso fazer isso, né? Cada postagem, ela tem a minha cara, é uma ideia minha, é uma dúvida de um cliente. Aí eu fiz uma postagem que foi uma indicação de uma cliente. Ela fez já e faça uma postagem dizendo assim: você merece ser dono do seu negócio. E voltando nessa questão de ser MEI, ser ou eis a questão, né? Ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que tem que sim, se você abre um negócio, eu acho que você tem que ser. Que você tem que ter o seu CNPJ. Porque se você está na pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. E hoje elas estão muito melhor trabalhando, empreendendo, do que em CLT. Então, aí eu criei essa postagem: você, MEI, você merece, empreendedor, você merece ter a sua empresa, você merece ser dono do seu negócio. E é realmente isso, você merece, né? Você merece. Se você quer isso, se você quer empreender, fazer isso com planejamento, fazer isso de forma... fazer uma transição. Eu não romantizo que empreendedorismo é a melhor coisa do mundo, a coisa mais fácil, porque não é. Eu sempre digo muito aqui, mas você pode ficar muito mais feliz, você pode gerir o seu tempo. Vai ter dias que você vai ter que abrir mão de um horário, de fazer alguma coisa, mas vai ter dia que você vai descansar. Se você gosta de estabilidade, você continua lá no seu CLT, que eu acho muito justo, quem gosta, eu inclusive trabalho CLT e empreendo, né? Eu estou entre os dois caminhos aí. Mas eu me apaixonei, eu tinha muito medo, né, de empreender, de me expor, se ver aqui eu me uso muito como exemplo, né? E hoje eu já falo que eu tenho muitos frutos, né? Já está frutificando. Eu comecei a plantar lá em 2020, divulgar, botar minha cara. O que eu falo muito aqui em relação ao empreendedor é que você tem que deixar claro para o seu público o que você é. Se você vende bolo, você tem que deixar claro que você vende bolo, que seu bolo é bom. É igual assim, às vezes eu pensava: você é o quê? Eu falava: eu sou contadora. Mas eu falava assim, embaixo, para dentro. Porque eu tinha medo mesmo, de a pessoa me perguntar alguma coisa e eu não sabia responder. A contadora não sabe isso? Mas não, aí qualquer oportunidade que eu tenho agora, eu digo: não, eu sou contadora. Eu trabalho com MEI, eu trabalho com Simples Nacional.
Eu tenho um Instagram, me siga lá, veja lá meu conteúdo. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu estou sempre dizendo isso, deixando claro. Então, se você vende, se você presta um serviço, eu sempre deixe claro o que você faz para as pessoas, quando precisarem daquilo, lembrar de você, ter você como referência naquilo, né, que você faz. Não romantizando o empreendedorismo, que às vezes não é, mas que é bom é sim, se você se aprimora, se você se aperfeiçoa naquilo, vai ser bom, né? Eu sempre falo muito isso. Rapaz, você usou o Falo, termo, eu achei o termo massa, romantizar. É exatamente isso, ou seja, dentro desse contexto que você colocou, que na pandemia muita gente ficou desempregada e acabou buscando outras opções de ganhar dinheiro, e aí teve um boom teve um boom, vendedores, né? as Boom pessoas de ficaram empreendedorismo. desempregadas, teve um boom. Exatamente, mas é importante que não se romantize esse processo, ou seja, é bom, tem o seu bônus, tem, você tem uma flexibilidade, você tem a autonomia para agir, para tomar decisões, mas em contrapartida a gente não pode esquecer, eu não vou dizer do ônus, mas eu vou dizer das obrigações, né? Aquilo vai implicar em uma dedicação maior da sua parte e abrir mão de determinados momentos de descanso para que você possa dar um foco maior em relação àquele propósito que você definiu. Dinheiro, você vai ter que redirecionar verbas ou recursos que você tinha para um plano A para efetivamente um plano B. Então, empreender, sem sombra de dúvida, é algo muito, como é que eu posso dizer, recompensador. Mas ele não pode ser romantizado, como você colocou muito bem. Romantizado. Eu sempre uso das benesses existem as obrigações que as pessoas às vezes esquecem e perguntam por que não deu certo? Porque muitas vezes essa relação ela não é equilibrada entre o que é bom daquela relação e as obrigações que estão atreladas ao ato de empreender. Eu achei sensacional essa romantização. Sim, sim, sim. Eu acho que não se deve romantizar, né? A gente tem que deixar... Eu sempre falo muito isso aqui, que não romantizo também trabalho em excesso. A gente tem que ter um momento de descanso também. Inclusive, é uma das minhas metas para esse ano é trabalhar um pouco menos. Será que é possível? Contador, eu acho que pode, às vezes. Com a organização... Porque, assim, eu tenho essa opinião. Tem algumas profissões que elas são sazonais. Né? Por exemplo, se eu sou advogado, vai existir um determinado momento do ano que a justiça vai entrar em recesso. Não significa dizer que o advogado ele vai entrar de férias, ele pode continuar trabalhando. Mas é um momento que ele não é tão demandado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um professor. Né? O professor ele tem recessos pontuais 2 vezes ao ano em função às férias escolares. Contador, via de regra, não tem isso. Porque se você for ver o calendário das obrigações, elas estão pulverizadas o ano todo. Né? Daqui a pouco vai começar Simples Nacional, Imposto de Renda, MEI, declarações do lucro presumido e do lucro real. E quando você vai ver, já está em dezembro. Você já está planejando o ano subsequente. Por isso que eu lhe pergunto, será que é possível descansar esse ano? Dentro do próprio mês, você tem que se organizar, antecipar. É o que eu estou tentando fazer, dentro do próprio mês. Isso. Não passar um mês inteiro, não, mas dentro do próprio mês, organizar as obrigações e tirar 1, 2, 3 dias. Né? Não tem nada que não possa esperar. Né? Porque ano passado foi um ano muito agitado. Eu acho que eu trabalhei até dia 30, acho que eu não trabalhei dia 31. Mas até dia 30 eu estava lá regularizando coisas. Eu parei assim, bem no final de semana. Mas cliente desesperado, aí aparece um cliente ou outro, ele disse, me socorra, por favor, eu tenho que fazer, tenho que regularizar. Entendeu? Mas aí eu estou tentando organizar isso aí, para não ficar tão cansada, né? Tão cheia de... Tentar descansar um pouco, organizar um pouco. Brincadeira essa parte, descansar de fato faz parte, né? Essa organização, essa definição de prioridades no transcorrer do dia, do mês e do ano, de fato, é de extrema importância para que você possa ter esses momentos de descanso, de lazer. É justamente nesses momentos em que você não só recarrega as energias, como também acaba pensando o negócio a partir de uma outra perspectiva, né? De um outro viés. Você começa a enxergar soluções
Porque até então, quando você estava inserido, atolado ali de tarefas e atribuições, você não conseguia perceber. Então, como eu disse, brincadeiras à parte, de fato, é de extrema importância. Mas contador não tem férias, não. Contador não tem férias. Pois é, faz muito férias. tempo que eu não sei. Empreendedor e contador, meu Deus do céu, é elevar ao máximo o nível de trabalho, de atribuições. E faz muito tempo que eu não tenho férias oficiais, digamos assim. Eu acredito que você alguns dias. Da mesma forma, mas a gente sempre tira um dia ou outro ali, um final de semana, para tentar descansar, colocar a cabeça no lugar e voltar para atender da melhor forma possível os nossos clientes. Eu queria só voltar àquela questão da parte técnica. Você mencionou muito bem que o valor do mês, né, aquela parcelinha que eles pagam fixo todo mês, está indexado ao salário mínimo, mas a gente está com impasse em relação a esse bendito salário mínimo, né? Inicialmente, o governo Bolsonaro liberou 1.302, mas o governo Lula já aumentou essa sarrafa aí, já está querendo botar 1.320. 20? Exatamente. Como é que ficaria essa relação em relação ao pagamento das benditas guias do meio? Não vai ser liberado, libera e tem diferença pagar? Elas não foram. Até ontem, por exemplo, ano passado, por exemplo, elas foram liberadas aos poucos, né? Ano passado, se você me lembrar, normalmente, quando muda o salário mínimo, já liberavam todas as guias do mês. O ano todo, Liberavam tudo. Ano passado foi liberando mês a mês, tanto que se você desse baixa em um mês, você só poderia fazer a declaração de extinção logo depois, quando liberava o outro mês. Mas depois, no finalzinho do ano, liberou todas, né? No final do ano, acho que em outubro, novembro, liberou logo as outras. Eu acredito que assim que sancionar realmente, que fixar o salário, eu acredito que libere todas. Que não tem um porquê fazer isso com o microempreendedor de novo. Aconteceu mesmo, você trouxe o exemplo do ano passado, aconteceu isso de fato em relação ao valor do salário mínimo também, né? Houve a proposta de um reajuste no valor X, mas também depois houve um acréscimo aí de um percentual em função da acréscimo, e ele aumentou aí por isso que ficou liberado mês a mês. Exatamente. Então a tendência a gente vai saber isso a partir de... Aí, assim, não foram liberadas nenhuma ainda, não foi liberada ainda nenhuma. Isso. Vai ser liberada a de janeiro. Eu acredito que libere todas, né? Isso. A partir de fevereiro, março, se realmente for ser fixada, que eu acredito que libere todas, né? Eu acho interessante, porque tem e-mail que ele já paga logo todas. Isso, faz a programação. Eu, inclusive, sempre oriento os meus clientes a botarem em débito automático, porque está lá na conta. Isso. Porque essa questão de estar todo mês a mês pagando, e a gente sabe que essa questão previdenciária está ligada ao pagamento em dia. Exatamente. Da guia. A carência, né? Então, você possa ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, eu sempre... o MEI, ele tem algumas poucas obrigações, né? Que é pagar o DAS, fazer a declaração anual no ano subsequente, né? E fazer esse acompanhamento mensal. Então, é tão poucas obrigações, então tem que ter esse cuidado com o DAS. Já que é um pouco esquecido, eu sempre oriento a botar na conta jurídica, que tem essa movimentação, para já debitar automático. Jurídica, hein? Pelo amor de Deus. Jurídica. Ah, mas eu sou obrigada a ter uma conta jurídica? Não, você não é obrigado. Mas é o melhor a ser feito. Eu tenho postagem aí na página em relação a isso. Você não é obrigado, mas é o melhor a ser feito. Tudo que for da empresa já vai chegando lá na conta jurídica, já vai separando pessoa física da jurídica, até para você ter um controle melhor. Exatamente. É o que eu oriento, né? Não, e eu sempre oriento. É o princípio da identidade, a separação do que é a pessoa física. E essa questão do DAS, eu sempre oriento, já que tem a opção de colocar em débito automático, coloque em débito automático. A gente tem um dia a dia tão cheio de coisa, tão corrido, que já que o DAS é fixo, né, você já sabe que aquele valor vai entrar lá dia 20, então já deixa lá bonitinho lá no débito automático, e aí todas pagas. Às vezes eu vou fazer a regularização de MEI aqui, tem a DAS de dezembro, é uma DAS que eles sempre esquecem de pagar, porque a DAS de dezembro vence em janeiro do outro ano, porque é o mês subsequente. Então, eles vão pagar de novembro em dezembro,
Daqui a pouco já paga de janeiro, que vence em fevereiro, e a de ficou. dezembro, que vencia em janeiro, ficou lá. Aí, vários clientes com essa data atrasada. Ah, mas eu pago tudo, pago sempre tudo. Quando eu vou fazer lá o levantamento, pendências lá no meio, tem um DAS bonitinho lá de dezembro. Ah, mas eu paguei. Não pagou. Se tivesse pago. Meu cliente aqui está falando, ó, regra básica, a separação de contas. Isso. Olha aí. Tá bem Rapaz, que orientado. assessoria você está prestando? Olha aí. Os frutos Tá sendo vendo aí? colhidos. Sensacional. Tá Segundo vendo? o cliente é algo excepcional, porque essa confusão entre pessoa física e pessoa jurídica é algo muito comum. Aí você, não, nas grandes empresas também. Você se depara com situações que às vezes você nem imagina que poderia estar acontecendo ali. E de fato esse princípio ainda é muito pouco difundido, assim, muito praticado. É importante ter atenção. Então, atenção mês. Fica ligado em relação a essas mudanças aí, a atualização do salário mínimo, porque isso de alguma forma vai impactar diretamente na liberação das guias para que efetivamente você possa fazer o pagamento. E qualquer dúvida, fala com Gaiane, fala com o Diego, que a gente consegue te ajudar Diego da aí, melhor né, maneira Diego? possível. Tá bom? Verdade. Gaiane, gratidão. Tá bom. Gratidão é a palavra que resume o nosso encontro. Eu agradeço mais uma vez pela tua Deixa eu falar só mais uma coisa que a gente não falou rapidinho. Pois não. Rapidinho. Desde o dia 12 de dezembro, a nomenclatura do nome, da razão Sim, social do rapaz. MEI, ela Lei mudou. Geral de Proteção de Dados, exatamente. Mudança da Lei razão Geral de social. Proteção de Dados. Por Perfeito, quê? perfeito. Porque toda empresa, a razão social, eu faço muita abertura de empresa, eu trabalho muito com societário, o que identifica o que você é MEI, o que identifica que você é empresário individual, que você é societário, é a forma, é a razão social do seu nome da sua empresa, né? Que tem LTDA no final, que é o nome do empresário. E o MEI, o que identificava o MEI era o nome dele completo com o CPF. E isso gerava algumas, esqueci a palavra agora, gerava, esqueci a palavra. Confusão, Desconforto. anônimos. Desconforto. Gerava um desconforto. É exposição, na verdade, né? Gerava um desconforto pela exposição desse documento que é tão importante. Né? Esse documento CPF é tão importante e ele ficava exposto. Quando você procurava lá o nome da pessoa, tá lá o CPF. E agora, desde o dia 12, se eu não me engano, os MEIs novos já estão saindo com os 8 primeiros dígitos do CNPJ, Radical. iniciando e finalizando com o nome completo. E se você é MEI e não fez essa alteração, tem que entrar lá no portal do Gov. É desconforto mesmo. Aí você entra lá no Gov e faz essa alteração. Então, você que ainda está com seu CPF no nome, procura Diego aí, me procura que a gente faz essa mudança. Se você não, né? Diego, queria te agradecer também, viu, por esse momento. Eu que agradeço. Viu? Foi bacana o papo. E se precisar de novo, a gente. Nós da ONFS é que te agradecemos. Primeiro pela tua disponibilidade, pelo interesse em efetivamente participar e trazer justamente isso que é a proposta do quadro: conhecimento, informação, troca de ideias para que as pessoas possam pensar melhor nos seus negócios. Então, te agradeço bastante pela tua disponibilidade. E você por ter mudado o horário da live, que é sempre às 12 horas. Para ajustar o horário, para justamente trazer. Para poder me receber. Para poder me receber. Para a gente trocar uma ideia legal. Viu? Tá bom, Diego. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau. Agora,